Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Palavrar, com Antônio Luceni. O Antônio Luceni é artista visual e arte educador, professor de artes do Instituto Federal de São Paulo e doutorando em artes pelo Instituto de Artes da Unesp. Já foi diretor de cultura de Araçatuba e é membro da Academia Araçatubense de Letras. Hoje, o Luceni vai falar sobre algo que nos encanta particularmente a mim e Lilian Flores, que é o folclore. Bom dia, Antônio Luceni, tudo bem por aí? Tudo jóia, você me ouve, Marcelo? Sim, ouvimos bem. Então tá ótimo. Bom dia, Lilian, Marcelo, Jonathan e todos que nos acompanham pela Nova Brasil neste Nova Manhã. Bom, eu tinha até penteado, Marcelo, os meus poucos cabelos para aparecer hoje. Só de áudio, né? Coisas das tecnologias. Sim. Mas enfim. Bom, este mês, todos nós sabemos, né, no dia 22 de agosto, a gente comemora, né, o mês nacional do folclore. Enfim, é um mês que, em sua grande parte, é dedicado a essa área do conhecimento, né, esse recorte do conhecimento, da cultura, enfim, das artes populares. Há uma particularidade, né, porque se a gente for pensar, tudo que é produzido por homem, a gente pode chamar, de forma geral, de cultura, né? E tudo, evidentemente, que é produzido gera um tipo de conhecimento, tanto no seu pensar, quanto no seu processo, e na sua feitura e na sua execução. Desse modo, a gente poderia, então, imaginar que folclore fosse qualquer ação da produção e do conhecimento humano. Ocorre que as artes chamadas folclóricas, elas têm um traço muito particular, muito característico, que é justamente essa ideia de nascer no meio do povo e ser voltado para o próprio povo. E a rigor, as exceções, mas a rigor a gente não tem autoria conhecida, ou pelo menos desconfia da autoria. E diferente da fake news, que falava há pouco, isso não faz mal a ninguém, né? Quer dizer, cultura, arte, não faz mal a ninguém. Eu gostaria de destacar, portanto, nessa discussão, e eu vou fazer isso ao longo deste mês, nas duas próximas colunas pelo menos, algumas das ações, tanto da nossa região quanto do país, que tratam e dialogam diretamente com esse tema folclore, né? Então eu gostaria de destacar aqui, apesar de ter sido encerrado já anteontem, o 58º Festival do Folclore de Olímpia. Olímpia tem essa tradição bastante forte. Houve uma época em que havia dois momentos do Festival de Folclore de lá. Havia um momento do chamado Festival Nacional do Folclore de Olímpia, que ocorria um pouco antes de agosto. E em agosto, com o mês dedicado ao folclore, acontecia a edição internacional. Por questões orçamentárias, eles acabaram fundindo tanto a edição nacional quanto a internacional num só festival e já estão na sua 58ª edição. Eu tive a oportunidade de estar lá algumas edições, levar inclusive alunos, e assim, é uma belezura. Eu não sei se vocês já puderam estar, mas é uma belezura. Eu já particularmente, quando passei por uma emissora de TV aqui local, a TV Tem, que na época, vou revelar a minha idade, na época chamava TV Progresso, e antes disso ainda eu participei enquanto TV Noroeste Paulista. E naquela ocasião, Luciane, fui mais de uma vez à Olímpia cobrir a festa do folclore, que era bem menor e naquela época já era sensacional, chamava muita atenção, e a gente, não só na cidade, aliás, não só no parque do folclore, mas pelas ruas da cidade, pela área rural, havia apresentações. Cara, eu guardo de forma muito marcante essas lembranças, porque nos tocam, né? A emoção de forma afetiva, lembrava da nossa condição de criança na casa dos avós, na casa de parentes, então é sensacional. Aquela coisa dos encontros, né, Marcelo? Porque, assim, era gente do país inteiro. Isso.
culturas regionais e tudo mais. E também, por conta da tradição também, nós temos lá em Olímpia o Museu do Folclore, bastante forte, e todos que iam aproveitar o festival também iam para o Museu do Folclore ali, que é um sobradinho bastante charmoso, próximo ao recinto onde acontecem as apresentações. Eu gostaria também de destacar um importante museu, eu já citei esse museu outras vezes aqui, mas é necessário em razão do tema, que é o Museu do Sol em Penápolis. O Museu do Sol que existe desde 1972 e aí em Penápolis desde 79, que ainda é, salvo engano, o museu que agrega o maior acervo de arte naif popular da América Latina. Então, todas aí bem próximos de Araçatuba, é muito importante a gente participar. Em Araçatuba, infelizmente, nós não temos um museu do folclore ou algo que trate do gênero, mas nós temos algumas cenas da arte popular que eu acho que também merecem destaque, né? Que são, por exemplo, companhias de folia de reis, que também são bastante interessantes aí. Eu não venho acompanhando como elas estão nos últimos anos, até por conta dessa pandemia. Eu não sei como que elas se retomaram as suas atividades, mas eu sei da notícia que a gente tem pelo menos 3 companhias de reis bastante interessantes aí em Araçatuba. A Casa dos Artesãos, que também é um outro espaço ali na Vila Ferroviária, que a gente já citou aqui nessa coluna, que vale a pena ser visitado, e as escolas de samba, né, o Carnaval de Araçatuba, que por N razões aí também nos últimos anos têm sido deixados de lado, mas que são uma representação bastante interessante e importante da cultura popular presente na nossa região. Eu gostaria, por fim, também de destacar um encontro bastante grande de folia de reis que acontecia, e eu sempre falo no passado, porque de fato com essa retomada, esses 2 anos de ato aí de pandemia, as coisas estão sendo retomadas paulatinamente. Mas, enfim, havia um encontro bastante importante, interessante e rico de companhia de folia de reis, que ocorria anualmente nos festejos de janeiro, que é onde se comemora a festa de reis, em Buritama. Bom, só algumas expressões que eu gostaria de elencar aqui na coluna de hoje e já deixar os ouvintes e vocês todos preparados para as próximas colunas do mês de agosto, em que eu vou abordar especialmente a cultura popular ou a tradição da cultura popular deixada não só pela miscigenação pelo povo brasileiro, mas também pelos povos de tradição, como os povos indígenas brasileiros, e a cultura africana e afro-brasileira, que também colabora grandemente para o folclore brasileiro. Muito bom. Perfeito, Luciene. Muito obrigado pela participação de hoje. E a gente fica sempre curioso. Onde você está neste exato momento? Eu estou em São Paulo, né? Cheguei ontem de Fortaleza, também por isso eu não fui no Festival do Folclore. É a primeira vez que eu não vou ao festival. É lógico que eu não vou às 58 edições, porque eu não tenho nem tudo isso de edição nas minhas costas. As últimas, pelo menos da última década, eu tinha participado de todas. Que delícia. Perfeito. Bem, boa passagem por aí, bom retorno e bom trabalho, tá bom? Obrigado. Para vocês também, um abraço, até semana que vem. Tchau, Luciene, beijão. Valeu. Beijo, tchau. E se você quiser ter acesso a esse conteúdo interessantíssimo que Antônio Luceni traz toda terça-feira aqui ao Nova Manhã Araçatuba, entre lá no Instagram dele, o Instagram antônio.palavrar. antônio.palavrar.